Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres e hoje vamos falar um pouquinho sobre pulsões de vida e de morte. O que são pulsões? Pulsões é um termo que Freud trouxe e que fala sobre um impulso que está dentro de todas as pessoas. Ele até caracteriza que pulsões estão associadas a questões do ser humano, onde se mostra algo que vem de dentro, normalmente inconsciente, e que de alguma forma acaba saindo, sendo expresso, de forma que o próprio corpo biologicamente expressa esse impulso. E os animais, por exemplo, eles só têm os instintos. Nós temos mais que o instinto, mais do que o impulso, nós temos essa pulsão, essa energia. E ele faz então uma ligação do impulso de vida e o impulso de morte. Freud trouxe esse texto, esse tema, desde 1905, em que ele fala da pulsão, que seria um movimento interno do ser humano, que se expressa no mundo, que é algo inconsciente, mas que é algo que vem, é como se fosse uma energia, algo que sai para uma ação para o mundo externo. Então é uma força que você se coloca no mundo. E aí ele traz que nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida, que seria, que ele denominou de Eros, é aquela relacionada com a vida, com você ter vontade de criar, de desenvolver, de ter prazer, enfim, de estar sempre conectado a coisas mais ligadas a um universo mesmo de construção, de vida. E ele trouxe e desenvolveu o conceito de pulsão de morte, que é o Thanatos, denominado Thanatos, aonde ele traz uma força que está dentro do indivíduo e que cria movimentos, na verdade, mais destrutivos, que poderia ser destrutivo tanto a si mesmo como a outras pessoas. Se a gente pensar, por exemplo, na energia sexual. Na energia sexual, na pulsão sexual, a gente pode encontrar tanto uma pulsão de vida como uma pulsão de morte. Numa pulsão de vida, nessa pulsão sexual, a pessoa vai estar conectada em construir uma relação, a se conectar a coisas boas. E dentro de uma pulsão de morte, ela vai se conectar a um movimento de destruir, desqualificar aquilo. Então veja que são forças que estão dentro da gente e que na verdade elas coexistem, sabe? Não é que ou é uma ou é outra. São duas forças que estão dentro de todos nós. Os animais eles possuem instintos. O ser humano possui essas pulsões, que se conectam com a vida e a morte, em construir e destruir. São forças que estão dentro de cada um de nós. Se a gente para pensar, por exemplo, algumas situações de pulsão de morte, uma pessoa que se suicida, por exemplo, ou tem desejo de se suicidar, ela está muito mais conectada a uma pulsão de morte. Ela quer destruir algo dentro dela. Uma pessoa, por exemplo, que apresenta um quadro de bulimia, está associada a você comer alguma coisa, mas você está negando a vida que você está ingerindo, que alimentará seu corpo, coloca para fora isso, então você com isso está esvaziando a vida. Então são coisas que podem estar associadas a movimentos de uma pulsão de morte. Então é muito importante a gente poder conhecer isso, embora sejam questões teóricas, isso faz parte do emocional da vida de todo mundo. E quanto mais a gente conhecer esses nossos movimentos,
mais condições nós vamos ter de lidar com eles. Né? Mais condições nós vamos ter de entender como é que a gente está se colocando na vida. Uma coisa que a gente observa bastante, né, Freud também levanta, que nós temos id, ego e superego. Né? O id apresenta os nossos impulsos que se apresentam desde que nós nascemos. Né? O nosso ego está ele já vai tentando se formar para entender quem é ele. A última das estruturas que se formam é o superego, né? Que é um modelo que vem provavelmente das figuras paternas e que tentam, de alguma forma, estar trazendo uma percepção do que é certo e do que é errado. Né? O que é a moral, o que não pode ser feito, são os valores. Né? E isso faz parte de uma estrutura mental, né? Você poder desenvolver isso tudo. Só o que a gente observa muitas vezes, que dependendo desse superego, né, que ele também chamou, Freud também chamou de supereu, né, esse supereu, ele pode, ou superego, ele pode estar associado a figuras que foram muito traumáticas, ou muito rígidas, ou muito, de alguma forma, destrutivas, né? No sentido da pessoa entender que qualquer coisa que ela pudesse fazer poderia estar certo. E isso é uma forma que vai ficando dentro de uma pessoa, onde ela vai associando a vida dela mais com o instinto de morte, de desistência, né? Às vezes, até quase uma negação de poder sair desse lugar, porque ela aprendeu essa frase que fica aqui na cabeça dela, essas frases, esse clima de uma forma tão intensa, que ela entende que essa é a verdade, ela não consegue nem entender que ela poderia formular outro raciocínio. Né? Então, de alguma forma, essa pessoa fica associada a uma pulsão de morte. Né? De algo que ela aprendeu e que ficou instaurado dentro dela como se fosse ela. Então, coisas que ela ouviu na infância sobre incompetências, críticas, né, que ela possa ter ouvido, né, ela vai incorporando aquilo e mesmo que não tenham mais essas figuras dizendo, essa pessoa começa a escutar isso e ela entende que faz parte do eu dela. Né? Então, tem algumas questões importantes da gente desenvolver que um processo de terapia ajuda, né? De psicoterapia vai ajudar. Porque você pode ir reconhecendo que vozes são essas. Você pode criar condições de tentar contrapor essa ideia aprendida sobre o seu conceito de identidade. Né? Porque jogaram sobre essa criança um conceito de identidade de quem ela era. Né? Que todos nós temos um conceito de identidade aprendido sobre quem nós somos. E, ao mesmo tempo, todos nós convivemos com o ideal de quem nós queremos ser. Né? Então, fica esse conceito aprendido falando na cabeça de quem essa criança é, que vai crescendo com essa construção de que ela é isso mesmo, né? Se ela viveu situações de muita rigidez, de muita crítica, parece que isso foi ficando para essa criança como sendo então a verdade sobre ela. E ela vai crescendo sem forças de contrapor. Né? O conceito da criança ideal, desse ser ideal, é aquele bebê que seria um príncipe, um rei, a alegria da casa, vamos dizer assim. E ela não consegue internalizar que ela então poderia ser isso. Né? Então tem algo aqui muito antigo, né, que pode, de alguma forma, estar sendo marcada na estrutura mental dessa criança. Na verdade, a pulsão de vida e morte, ela
ela coexiste o tempo todo dentro de nós. São forças que estão o tempo todo coexistindo, né? E, inclusive, podem ajudar. Imagina uma pessoa, né, com uma pulsão de vida muito forte, né, e ela está sendo agredida ou ela está sendo, né, de alguma forma destruída, né, ou ela não percebe que estão passando os limites dela. Então, essa pulsão de morte, que seria essa forma mais agressiva, vai protegê-la, né, porque o modelo superegóico também ensinou a ela a proteção, né, a punição. Mas quando isso fica só no tom de crítica, isso passa a ser destrutivo e leva a pessoa então a este movimento que pode levar a consequências muito graves. Essa é uma visão dinâmica, né, de situações que poderiam levar uma pessoa a ir desistindo da vida, a ir ficando num estado mais inanimado, mais de não ação, né? Às vezes não leva a atos extremos, mas a gente encontra pessoas que parece que elas entram numa situação onde viver na situação pior possível para elas é o que as deixam confortável, não bem, né, mas confortável porque foi o que elas aprenderam a lidar, a conter dentro delas. E elas muitas vezes então criam uma resistência para sair desse lugar, né? Porque elas não sabem como sair. Como se poderia sair? Lógico, psicoterapia, né? Conhecimento, né? Poder trabalhar um pouco mais o fortalecimento do seu eu, da sua parte saudável, para poder contrapor essa força que te coloca para baixo, né? Mas se a gente parar para pensar, um pouco de autocuidado e carinho, né, é muito importante. Um carinho que deveria ter vindo, né, que pode não ter vindo, né, e que de alguma forma essa criança ficou esperando e o adulto continua esperando, né, que venha essa força de algum lugar externo, de uma figura que representa uma figura de autoridade e que vai colocá-la num lugar onde autorize a ir para a vida, né? Mas ela não sabe fazer isso sozinha, então ela aprende a conviver nessa situação mais de desistência. Vamos pensar sobre isso. Agora é interessante a gente parar para observar, né? A gente sabe que existem vários autores que vão acrescentando a visão deles, as ideias, as propostas que já tem, né? Que já existem. E aí tem o psicanalista Lacan, em que ele traz a ideia da pulsão, mas falando que existe a pulsão do gozo, né? Ele não se atém à pulsão de morte, mas ele fala de uma pulsão do gozo. E só que ele fala de um jeito que eu achei extremamente interessante, porque ele traz a ideia do goze, custe o que custar. A partir do momento que você goza, vai gozar, custe o que custar, já virou também algo que você precisa fazer uma nova ordem, né? Do gozo tem que acontecer, né? Você seguindo a ordem, mesmo que você tenha que se contrapor à ordem para conseguir gozar. E é algo também que parece que fica um movimento de que você, na verdade, sempre poderia gozar um pouco mais, então não foi você não foi tão bom nesse teu gozo, você pode melhorar. Aqui fica um outro tipo de cobrança. Independente das teorias, né? São curiosidades para o terapeuta, psicoterapeuta, é lógico que é importante ter essa visão. Eu acho que é legal para um paciente também poder ouvir essas coisas para poder pensar como é que está essa questão da vida, da morte, do prazer, do gozo, né? Para levar para a sua terapia e ver que tipo de coisa pode estar te engessando para a vida ou pode estar obstruindo canais para que algumas coisas aconteçam na sua vida, que te levam a desistências, né? Que podem te levar a uma morte real ou emocional do seu eu, né? Então não vamos esquecer disso. Quanto mais você se conhece, mais condições você tem de enfrentar isso tudo
e melhor você pode viver a sua vida com qualidade, prazer. Não existe mundo ideal, né? Impulso de vida e morte se complementam. Quanto mais a gente tem isso equilibrado dentro da gente, né, mais saúde mental nós temos. Vamos pensar sobre isso. Uma ótima semana para vocês. Se gostou do vídeo, deixa seu like, indique para mim. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Beijo.